Você está ouvindo o programa Caminho e Verdade. Amém, meus irmãos, estamos de volta para a graça e para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E sem demora, eu gostaria de pedir aos irmãos encarecidamente que abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 9. Lembramos, irmãos, que no fim do ano passado, pouco antes de entrarmos em recesso, nós estávamos começando o capítulo 9 e nós estudamos até o versículo 8. E hoje estudaremos, se assim Deus permitir, Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 17. Mais uma vez eu quero convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias. Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 17. Como eu sempre digo aos irmãos, a versão da Bíblia que eu estou utilizando é a versão King James 1611, que é a KJ 1611. Falo isso para que os irmãos não fiquem perdidos na tradução quando estiver lendo a tua Bíblia. Lembremos que existem várias traduções, inclusive no português, mas o importante é o sentido do texto. Claro que tradução também influencia algumas vezes, mas o importante é estudar a palavra de Deus de verdade, em espírito e em verdade. E eu digo isso para que você não se perca na sua tradução. Independente de tradução que você tiver, abra, porque o sentido do texto ele é o mesmo. O autor do texto ele é o mesmo, é o Espírito Santo. Evangelho de Jesus, conforme Mateus, capítulo 9, versículos do 9 ao 17. E ele vai dizer assim, irmãos: saindo, viu Jesus um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando Jesus em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, responde: os sãos não necessitam de médico, mas sim um doente. Portanto, ide aprender o que significa isto. Misericórdia quero, e não sacrifícios. Pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. Mais uma vez, irmãos, eu vou ler essa pequena parte, que ele vai dizer que misericórdia quero e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. A princípio vamos ler até o versículo 13, para nós adentrarmos nesse contexto, Vamos dar aí uma pincelada no que estávamos falando anteriormente, Nós estávamos vendo que Jesus, ele terminando ali aqueles famosos capítulos do Sermão do Monte até o capítulo 7, ele veio fazendo uma série de milagres e prodígios, no capítulo 8, agora aqui também no capítulo 9, E ele, dos versículos 1 ao 8, ele estava num barco e atravessou a cidade de um lado para o outro. E o paralítico foi trazido numa maca e entraram com esse paralítico. Nós vimos, sobre o teto da casa. Nós pegamos outros textos paralelo, outros evangelhos em paralelo, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, para entendermos de todas as perspectivas, de todos os ângulos, a história. E nós vimos um Jesus que perdoa,
cura pecados também. E agora, nós entramos nesse texto. Versículo 9. Nós lemos até agora até o versículo 13. E com esse texto, irmãos, nós vamos ver o poder libertador do pecado. O poder libertador do mal. Esse poder que o Evangelho tem de libertar-nos, de tirar-nos a escama, de tirar-nos os arguilhões. O poder libertador do Evangelho. No versículo 9 nós vimos um dos textos mais intrigantes, porque aqui nós estamos vendo o chamado de Mateus, ou também Levi. Mateus, irmãos, ele é um homem a quem todos odiavam. Não havia, irmãos, ninguém que fosse um candidato tão improvável para ser apóstolo de Cristo como Mateus. A nossa Bíblia, ela denomina a profissão de Mateus como publicano, um publicano. Ele nem era conhecido, ele nem era chamado pelo próprio nome, mas sim por um publicano. Publicano. Depois que nós vimos no início do capítulo 9, Jesus perdoando e curando o paralítico, mandando de volta para sua casa, agora ele está chamando este homem rejeitado, este homem odiado em Israel, a deixar aquele trabalho e seguir a Cristo. Irmãos, tanto em Marcos capítulo 2, versículo 14, quanto em Lucas capítulo 5, versículo 27, Mateus recebe o nome de Levi. Se nós formos ler nos textos paralelos que indicam essa mesma passagem em Marcos e Lucas, o nome que é dado a ele é Levi. Embora, quando nós vamos ver a lista dos 12 apóstolos, em Mateus capítulo 10, versículo 3, Marcos 3,18 e Lucas 6,15, ou Atos 1,13, o nome que é dado ali é Mateus. Agora, ou Mateus é o nome que se deu a Levi, quando se tornou discípulo, ou ambos os nomes pertencem à mesma pessoa desde o começo. Poderia ser também. Eu vou dar voz à Bíblia onde ela fala somente. Eu não vou tentar inferir nada, eu não vou tentar conjecturar nada. Nós vemos que em Marcos e em Lucas ele recebe o nome de Levi e aqui o nome de Mateus. Pode ser os dois nomes para a mesma pessoa, pode ser que ele recebeu posteriormente, sim, mas isso não influencia em nada. O importante é que a passagem que está aqui à nossa frente, ela nos ensina muitas lições. Acabei de dizer aos irmãos que Mateus ele era um publicano. E o que é um publicano? O publicano, irmãos, hoje, se nós formos traduzir para a nossa linguagem natural, tradicional de hoje, ele era como se fosse um coletor de imposto. Justamente isso, porque o nome publicano, ele já vem derivado de uma pessoa que vivia de dinheiro público, recursos públicos. Ele coletava dinheiro para o poder público. Naquela época, Roma ela tinha que desenhar um sistema. Nós lembramos que no início do Evangelho de Mateus, nós explicamos ali no período interbíblico toda a cadeia de domínios que veio desde a Babilônia até Roma. E Roma ela assume o poderio mundial, e com esse poderio mundial o poder de Roma, o governo de Roma, ele desenhou um sistema que cobrava impostos de modo mais eficaz e barato possível. Como assim? Como é que eles solucionaram esse problema? Porque senão eles teriam que demandar funcionários de Roma, eles teriam que pagar salário para cidadão romano. Mas não, eles usavam da inteligência, da perspicácia, da sensatez na cabeça deles, claro. E
escolheram os melhores pastores de ovelhas ou as pessoas que tinham mais destaque entre o povo judeu e deram direito a essas pessoas de cobrar impostos em determinada área. Então cada pessoa que tinha um quê a mais, um destaque a mais para os romanos, eles davam direito àquela pessoa para cobrar impostos naquela determinada área. Aquela pessoa ela comprava o direito de arrecadar os impostos de um determinado lugar. Então, a partir daquele momento que ela comprava aquele direito, ela era responsável perante o governo romano para passar todo ano uma soma. Ela tinha que dar uma soma anual para o governo romano. Porém, tudo aquilo que sobrasse dessa soma anual, tudo aquilo que passasse, tudo aquilo que fosse acima dessa soma anual era a sua comissão. E com isso nós sabemos o que acontece, né? Com certeza, evidentemente, esse sistema ele foi marcado por abusos. Por quê? Porque os judeus, as pessoas que eram dominadas pelos povos romanos, né, não só os judeus quanto os outros também, eles não sabiam quanto que deviam pagar. No começo era tudo na fala. O que o publicano dizia, eles tinham que acatar. Depois vieram periódicos e os serviços modernos que traziam notícias e informavam quanto que eles tinham que pagar. Porém, antes, irmãos, eles não tinham nem direito de apelar contra as exigências dos publicanos. Porque o que o publicano falava era lei. Porque para o governo romano, quanto mais ele ganhava, melhor. E qual era o resultado disso? O resultado disso era que a maioria dos publicanos se enriqueciam grandemente. Abusavam do ofício de publicano, de cobrador de impostos, em proveito próprio, dos seus próprios bolsos. Irmãos, fatos históricos, textos históricos, afirmam que esse sistema prestou tantos abusos que na Palestina, nos tempos de Jesus, mesmo ele tendo sido modificado substancialmente, era necessário pagar impostos. Mas, mesmo assim, ele ainda sofria abusos. Então preste atenção, irmãos. Quando Roma assume antes de Cristo, esse sistema ele veio atormentando o povo. Quando Jesus nasce, quando ele está aí no seu ministério, já tinha sido modificada substancialmente essa cobrança de impostos, no sentido de veiculação de notícias. As pessoas sabiam mais ou menos quanto que tinham que pagar, porém, mesmo assim, ainda tinham abusos nesse sistema. Por quê? Porque o publicano ele tinha lei, ele tinha voz de lei. Para Roma não tinha lógica eles irem contra os publicanos ou então compelirem os publicanos a cobrar menos, porque era lucro para o governo romano. Eu estou entrando aqui, irmãos, para vocês terem uma noção do que era o publicano e por que as pessoas odiavam os publicanos. Por exemplo, naquela época, irmãos, haviam 3 impostos. Isso historicamente a gente encontra nos livros historiadores antigos da época, contemporâneos, Joséfo e outros. Existiam 3 impostos principais que todos deviam pagar. O primeiro era o imposto sobre a terra, que obrigava todo agricultor a pagar 1/10 da sua colheita de cereais, 1/5 da sua fruta ou vinho. Isso em dinheiro e em espécie. Havia um imposto, irmãos, também sobre os rendimentos, que obrigava a contribuir com 1% dos ganhos. E havia também outro imposto de captação, que a pessoa tinha que ter uma soma fixa para pagar anualmente. E isso era de homens. Era como se fosse um imposto que somente os homens pagavam anualmente. E esses homens começavam a pagar esse imposto a partir dos 14 anos. E só parava de pagar quando tinha 65 anos. As mulheres, elas pagavam também esse imposto dos 12 aos 65 anos de idade. Era como se fosse um imposto estatal. Mas além desses 3 impostos que nós falamos aqui,
produtos importados, exportados, taxas terríveis que os publicanos eles cobravam, dizendo que cobravam em nome de Roma. Claro, eles tinham que pagar para Roma, mas era uma taxa anual, porém eles enriqueciam a si próprios. Então, irmãos, todo mundo odiava os publicanos. Por quê? Porque eu acabei de dizer, eles usaram da sua perspicácia e contrataram, deram direito de compra para comprar como se fosse uma cota de uma área para a pessoa cobrar, para ele cobrar. E eram judeus, eram pessoas que eram judaicas. Judias, perdão. Essas pessoas eles eram odiados porque o povo via como um traidor, um judeu a serviço das pessoas que estavam oprimindo aquela nação. Uma pessoa que se enriquecia às custas da desgraça dos seus concidadãos. Eles eram conhecidos como pessoas desonestas. Não somente, irmãos, exauriam os seus concidadãos, mas também enganavam o governo, porque muitas vezes o lucro que provia do suborno. Suborno de rico, suborno de pobre. Os judeus eles eram contra totalmente os publicanos. Nós temos que lembrar, irmãos, que o povo judeu é um povo nacionalista, fanático. Então, quando ele via aquele próprio judeu, aquele concidadão, praticando tal feita, para ele é um ato terrível. E principalmente na questão religiosa, porque os judeus eles criam veementemente que o único Deus e Rei era Deus, e não como Roma falava que o imperador era Deus. Então, quando os publicanos cobravam os judeus, que anteriormente pagavam dízimos e ofertas somente aos sacerdotes que prestavam serviço a Deus, eles estão indo totalmente contra o sistema religioso judaico, que prestava dízimos e ofertas somente ao templo, infringindo direitos a Deus, insultando a majestade de Deus. Isso no conceito judaico. Naquela época era tão terrível essa questão dos publicanos e os judeus, porque a lei judaica, na época, proibia a entrada de publicano na sinagoga. Eles estavam incluídos, irmãos, preste atenção. Os publicanos naquela época, na interpretação judaica dos sacerdotes da época, eles estavam incluídos lá em Levítico 20, versículo 5. Eles estavam incluídos na mesma categoria dos animais impuros. E eram implicadas sobre eles todas essas disposições. Eles não podiam ser testemunhas, eles não podiam sentar-se à mesa com os judeus, eles não podiam entrar no templo. Não. Eles só andavam junto a ladrões, assassinos. Eles eram considerados pessoas indignas. E por isso eu digo, irmãos, Mateus ou Levi, independente de como você queira chamar, quando Jesus chama Mateus, ele chama alguém que todos odeiam. Ele chama alguém improvável. Ele chama alguém que ninguém dá nada por ele. Aqui temos um dos grandes exemplos do Novo Testamento de como Jesus era capaz de ver em um homem que não era o que era. Eu vou mudar o que eu disse aqui. Jesus era capaz de ver em um homem que não era o que era, mas o que podia chegar a ser. Jesus ele vê além do que as pessoas veem. Jesus ele conhece nosso coração, apesar de nosso coração também ser enganoso. Como diz Jeremias, enganoso é o coração do homem. Mas Jesus, ele é quem transforma o coração. Ele tem todo o poder de
de nos mudar, de dar-nos um coração novo. E Ele fez isso com Mateus. Mas não é fácil, né, irmãos? Não é fácil porque existe também o desafio de uma aceitação das pessoas. Nós vamos ver aqui no texto. Até agora eu só estou dando uma pegada geral, né, para nós entendermos o que os publicanos eram. Jesus, ele estava em Cafarnaum ainda. Cafarnaum, como já disse aos irmãos, cidade aduaneira, caminho de Damasco para o Egito. Grandes caravanas passavam por ali, mercadorias, eu falei, ali era o porto, ali era o centro comercial, né? A Galiléia em si, mas Cafarnaum como portuário. E ali, Mateus tinha o seu posto de coletoria. Ele cobrava imposto, irmãos, sobre os produtos que trafegavam por essa rota. Ele cobrava impostos dos barcos que cruzavam os lagos para sair do território de Herodes. Esse homem que era odiado pelo povo, Jesus chama ele para segui-lo. Este é o homem que era colaboracionista do Império Romano, que Jesus convoca para ser um apóstolo. Este é um homem que, como os outros publicanos, amava riquezas cobrando pesados tributos. E mais uma vez nós vemos que a graça de Deus é surpreendente. Ela alcança os inalcançáveis. Ela abre a porta da salvação para os rejeitados. Como diz o teólogo John MacArthur Jr., segundo o padrão dos seus dias, Mateus era o pecador mais vil e mais miserável em Cafarnaum. Nós não estamos julgando Mateus aqui. Nós estamos falando pelo que ele fazia, segundo a tradição da sua época, o padrão dos dias dele. Ele era o pecador mais vil e miserável. Ele era o homem mais improvável a ser chamado para seguir Jesus e muito menos ser apóstolo de Cristo. Prestava uma tarefa odiosa ao romano, que era arrancar dinheiro do seu próprio povo. Então, meus irmãos, Mateus ele era visto como um traidor de Israel. Para os rabinos da época, para os sacerdotes da época, eles diziam que é impossível um homem como Mateus se arrepender. Mas Jesus, ele é incrível, irmãos. Convido você de novo a ler comigo o versículo 9. Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado. Perdão, irmãos. Versículo 9. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. E ele levantou e o seguiu. Segundo a tradição rabina, era impossível Mateus se arrepender. Mas Jesus ele não argumenta com Mateus. Ele apenas dá uma ordem. Ele apenas diz, segue-me. Irmãos, Cristo ele tem autoridade e ele exerce a autoridade dele. A sua voz ela é poderosa, a sua voz é onipotente, a sua vontade é soberana. Lembre-se, irmãos, de Mateus capítulo 4, quando estudamos o chamado de Pedro, Tiago, João e André. O chamado de Cristo, ele é inevitável, irrevogável e irresistível. Quando ele quer. Quando ele chama alguém, é inevitável a sua ida. Quando ele chama alguém, é irresistível a sua ida. Porque ele é soberano e a sua vontade é soberana. Mateus ele não questiona ou adia a decisão de ir. Preste atenção, Jesus não fala se quiseres, Jesus fala segue-me. E ele levantou e o seguiu.
Mateus não questiona a sua decisão. Mateus não adia a decisão. Mateus ele atende imediatamente quando Cristo chama. O texto está claro aqui, irmãos. Ele se levantou e o seguiu. Oh, irmãos, como é grande o poder de Jesus, né? Jesus transforma homens da pior estirpe em vaso de honra. E quando eu digo homens da pior estirpe, irmãos, eu me coloco em primeiro lugar. Como Mateus, como vários outros. Porque como nós sabemos, irmãos, a graça ela é imerecida. Cristo é misericordioso. J.C. Ryle, John Charles Ryle, vai dizer que Mateus atendeu prontamente ao chamado de Jesus e, em consequência, recebeu uma grande recompensa. Segundo J.C. Ryle, o Evangelho de Mateus é um dos livros mais conhecidos do mundo. Então, irmãos, o Evangelho ele abre as portas da graça aos rejeitados. Este é o poder libertador do Evangelho. Um dos. O Evangelho ele abre as portas da graça aos que se reconhecem também pecadores. Preste atenção, irmão. Quando Jesus o ordena a segui-lo e ele levanta, imediatamente o segue. Mateus ele sabe quem ele é. Mateus ele segue Jesus e não contenta em seguir Jesus. Ele quer apresentar Jesus aos seus amigos. Preste atenção, Jesus foi a um banquete. Mateus o convida para um banquete. Aqui no texto a seguir, no versículo 10, vai dizer: e sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, e aconteceu que, estando Jesus em casa à mesa, muitos publicanos e pescadores vieram para cear com ele e seus discípulos. Mas os outros evangelhos, os evangelhos sinóticos, ao qual nós sabemos que eles são outra perspectiva da mesma história, fala que Mateus ele dá um banquete, oferece um banquete a Jesus e convida seus amigos para um encontro com o Senhor. Sua casa enche-se de publicanos e pecadores. E esses textos, irmãos, que estão em paralelo, é Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 12. Lucas capítulo 5, versículo 17 ao 26. Mateus ele não se contenta em seguir Jesus. Ele quer mostrar Jesus. Ele quer mostrar para seus amigos que Jesus o viu. Versículo 29 do capítulo 5 de Lucas. Então Levi ofereceu a Jesus uma grande festa em sua casa, e uma multidão de publicanos e de outras pessoas estava à mesa comendo com eles. Este é o paralelo. Jesus estava nesta casa. Mateus oferece um banquete. Irmãos, quem é alcançado pela graça, quem tem Cristo em sua vida, quem tem a graça de Cristo em sua vida, ele não quer ficar só para ele. Ele não quer reter o privilégio, até porque graça ela não é particular, ela é um privilégio, ela é algo imerecido ao qual quem é alcançado por ela quer que mais pessoas a conheçam. Não retém esse privilégio quem é alcançado pela graça. Não retém ele para si. Quem foi alcançado é também um enviado. O Evangelho ele é para ide e pregar a toda criatura. Quem é alcançado pela graça, ele anuncia ao outro.
Mas nós temos que lembrar que Mateus ele era um publicano. Quem eram os amigos de Mateus então? Nós acabamos de ler no no capítulo 5 de Lucas, no versículo 29, que quando ele oferece uma festa, uma multidão de publicanos e de outras pessoas sentaram-se à mesa. Mas é comum, claro, se ele é um publicano, quem são a sua cadeia de amigos naquela época? Mateus ele foi alcançado pela graça de Cristo, mas ele tinha um passo a passo a partir daquele momento de reconhecimento, como nós vimos ali no capítulo 5 de Mateus, né, do passo a passo do cidadão do reino do céu, o sermão do monte, das bem-aventuranças, reconhecimento de total dependência de Cristo, pobre de espírito, chorar pelo seu pecado, ser manso. Ele tinha um passo a passo e ele acabou de ser alcançado por Cristo. E ele convida Cristo para um banquete e seus amigos vão. E claro que seus amigos são publicanos também. Essas pessoas que vão não eram pessoas respeitáveis aos olhos dos fariseus. Aos olhos dos fariseus, essas pessoas eram a escória da sociedade. Aos olhos dos fariseus, essas pessoas eram as pessoas mais desprezadas da comunidade. Eles não podiam participar da sinagoga, como eu já disse aqui, nem testemunhar nos tribunais. E os fariseus, como aqueles fiscais alheios, eles não perdem a oportunidade de participar também de um evento. A gente viu que desde o início do ministério de Jesus, não pode perder um tempo que o fariseu está do lado. Fiscal, olhando, denegrindo. Os fariseus eles não estão ali para aproveitar a graça proveniente de Cristo. Não estão ali para ouvir a palavra, mas eles estão ali para censurar Jesus mais uma vez. Nós vimos no caso do paralítico, eles acusam Jesus de blasfemar, falando que Jesus não podia perdoar pecado, porque estava dizendo que era Deus. E agora, eles acusam Jesus de ter comunhão com os pecadores. Perceba, leia comigo o versículo 11 do capítulo 9. Mateus, capítulo 9, versículo 11. E ele vai dizer: quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Então, já não basta eles censurarem Jesus de curar o paralítico e perdoar dos pecados, mas agora eles censuram Jesus de ter comunhão com o pecado. Por que isso, irmãos? De acordo com a literatura, irmãos, rabínica, judaica, historiadores dizem que existem uma lista de profissões que são desprezadas. E como eu já disse, publicanos é uma dessas. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Um teólogo chamado Tom Hovestol, ele vai dizer que o ápice de se considerar justo é condenar os outros pelos pecados da sua alma. Eu vou tentar falar trazendo para a primeira pessoa para ver se vocês entendem. Ele diz assim: o ápice de considerar-me justo é condenar os outros pelos pecados da minha alma. O que ele está dizendo aqui é simples. Os fariseus, eles censuram Jesus de ter comunhão com os pecadores, porque eles estão condenando Jesus pelo pecado da sua própria alma. Eles se consideram justos, mas nós sabemos que a justiça ela é proveniente de Cristo, e é Ele em quem nos justifica. Não há um justo sequer, como diz Paulo, mas aquele que crê em Cristo e que vive santificando todos os dias no processo de santificação, ele sim é justificado por Cristo. Jesus ele responde aos fariseus, claro, com uma ironia.
E, irmãos, creiam nisso, foi uma ironia quando Jesus responde. Porque Jesus vai olhar para os fariseus e vai dizer: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa. Jesus ele responde aos fariseus com ironia, mostrando que não eram os sãos que precisavam de médico, mas sim os doentes. Quando Jesus diz isso, irmãos, ele está se referindo aos fariseus. É uma ironia. Muitas das vezes a gente vê isso aqui e a gente entende de uma forma errada. Jesus ele está sendo irônico porque não existe ninguém são que não necessite de Cristo. Não existe um só que não necessite da graça de Deus. Quando ele fala os sãos não precisam, é porque os fariseus se consideravam sem necessidade nenhuma. Os fariseus eles se consideravam justos, detentores da lei na sua interpretação e na sua vivência. Embora a verdadeira condição deles era totalmente o contrário. Quando Jesus ele cita os doentes, é porque nós já vimos aqui nos capítulos anteriores que os doentes eles eram marginalizados, eles eram a escória da sociedade, eles eram colocados até fora da cidade ou longe dos seus próprios parentes. E eles sabiam que necessitavam de cura. E aqui é um ensinamento de Cristo para mim e para você, meu irmão. Jesus nos ensinando que só aquele que se reconhece doente procura um médico. Só aquele que se reconhece pecador procura um justificador. Só aquele que se considera indigno procura o único e verdadeiro digno, que é Cristo Jesus. Da mesma forma que somente aqueles que reconhecem que são pecadores buscam abrigo na graça de Cristo. Os fariseus eles se consideravam sãos. Os fariseus eles se consideravam justos e por isso rejeitavam a graça de Cristo. E o melhor ainda, irmãos, é que Jesus ele vai dizer no versículo 13: ide, porém, e aprendei o que isso significa. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Isso aqui é lindo, irmãos, porque Jesus ele está indo totalmente contra a religiosidade pomposa que os fariseus se mostravam. O fariseu era um religioso bonito, se mostrava bonito, se vestia bonito, mas por dentro nós já vimos. E Jesus ele é contra totalmente o ensinamento dessa religiosidade fajuta, pomposa que os fariseus mostravam. Eles se consideravam justos. Mas Jesus disse que essa justiça deles não era aceita por Deus. Ao contrário, Deus quer é misericórdia e não sacrifício. Essa citação que Jesus nos mostra está lá em Oséias capítulo 6, versículo 6. Lembremos que Oséias foi o profeta do Velho Testamento que foi obrigado a casar com uma prostituta. Oséias sentiu na pele o que o povo fazia com o próprio Deus. Deus mostrou por exemplo, por vivência a Oséias, o que é o sentimento de traição de Deus para com o homem. Porque o homem não ama a Deus como Deus nos ama. E quando Jesus ele pega essa citação de Oséias capítulo 6, versículo 6, ele está mostrando que todo aquele sacrifício, holocausto que os fariseus diziam que faziam, que diziam que eram pomposos, que diziam que eram justos, que eram religiosos, Deus não se agrada. Ele quer misericórdia. Irmãos, preste atenção. Tudo que Jesus fez no seu ministério, andando em meio aos doentes, aos aflitos, às pessoas que eram cerimonialmente inaceitáveis,
as pessoas que eram consideradas impuras, é um ato de misericórdia. Algo que agrada mais a Deus do que ações sacrificiais e ofertas. John MacArthur vai dizer que a resposta de Jesus aqui é um poderoso argumento. E um argumento triplo. Primeiro, ele apela para a experiência ao comparar os pecadores aos enfermos que precisam de médico. Jesus apela para as Escrituras, fazendo os fariseus lembrarem que eles não sabem de nada. Porque quando Jesus fala, ide e aprendei, e cita Oséias 6,6, eles fazem os fariseus lembrarem do orgulho de dizer que eles eram o que ensinavam. Mas eles estavam ensinando de maneira errada. E também ele parte para a sua autoridade, a autoridade de Deus, ao declarar, eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Tudo isso aqui, irmãos, é como se Jesus estivesse dizendo, vocês afirmam que são justos. E eu recebo isso como uma autoavaliação de vocês. Mas, se é esse o caso, eu não tenho nada para você. Porque eu só vim para aqueles que necessitam da verdadeira graça e da verdadeira justiça. Eu só vim chamar os pecadores ao arrependimento. Só aqueles que se reconhecem totalmente dependentes de Deus são os que são chamados a participar da sua graça. Jesus aqui, ele destrói, ele esmaga o sistema de cercas que os fariseus ergueram na sua tradição, na sua falsa sinceridade. Na mente dos fariseus, irmãos, eles eram justos, eles eram bons, e os outros eram maus. Mas não há um justo sequer, como diz Paulo. Bom só é Deus, como diz o próprio Jesus. E aí nós entramos no versículo 14 e 15, e eu convido os irmãos a lerem comigo, porque nós só tínhamos lido até o 13. Então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus, é possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles? Dias virão quando o noivo lhe será tirado, e então jejuarão. Preste atenção, irmãos. Os fariseus, eles julgam Jesus por estar comendo com as pessoas que eram marginalizadas. No parágrafo anterior, no versículo anterior, Jesus ele está sendo compelido pelos fariseus que aqueles homens com quem ele está comendo não merecem. Agora não. Agora aqui os discípulos de João estão questionando se Jesus devia comer. Agora Jesus não está mais sendo questionado pelos fariseus. Agora pelos discípulos de João. Os discípulos estão querendo saber por que eles estão jejuando. Mas os discípulos de Jesus não jejuam. Jesus aqui em nenhum momento, irmãos, desmereceu ou falou algo contra o jejum. Quando Jesus responde aqui, ele responde que o jejum sim é um exercício espiritual legítimo, sim. Mas naquele momento em que Jesus estava presente no mundo, juntamente com seus discípulos andando, não era necessário que ele jejuasse. Mas iria chegar um dia em que os discípulos teriam que jejuar. Ele compara, irmãos, enquanto ele esteve no mundo como uma festa de casamento. E numa festa de casamento não é hora de você estar de jejum, mas uma hora para celebrar.
Irmãos, preste atenção. A vida de um cristão, a sua vida cristã, ela não é um funeral, mas uma festa. Ela não é um rosário de tristeza, mas sim uma celebração de alegria. Charles Haddon Spurgeon, ele vai dizer que Jesus é o esposo que veio para conquistar e ganhar sua noiva. Aqueles que o seguiam eram os convidados, os melhores companheiros do noivo. Eles deveriam regozijar-se enquanto o noivo estivesse com ele, pois a tristeza não é adequada para as bodas do casamento. Jesus é a nossa alegria, meu irmão. Jesus é a nossa alegria. A presença de Cristo é o nosso banquete. Na presença de Cristo, irmãos, há plenitude e alegria. Na presença de Cristo, irmãos, há alimento, há alegria, há saciedade. Mas na ausência de Cristo, existe uma miséria profunda. Então eu creio que os irmãos entenderam que Cristo aqui não está indo contra o jejum, mas ele está dizendo que naquele momento em que ele estava no mundo, não tinha necessidade de jejum, porque ele era o noivo. E é o noivo. E um dia, irmãos, não haverá novamente, porque ele voltará. E ele ceará comigo e contigo na mesa. E eu e você não necessitará mais desse alimento hoje que é legítimo e nós temos que fazer. Mas naquele grande dia não necessitará mais, porque ele estará conosco. Quem vê a Cristo vê ao Pai, e nós veremos a Ele. Então veremos ao Pai. Leremos então o versículo 16 e 17 para finalizar o estudo de hoje. E o versículo 16 vai dizer: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odre velho. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. O Dr. Robert Monson vai dizer que as duas ilustrações da vida diária, ela nos mostra aqui nesse texto a adoração judaica e a adoração de Cristo, a adoração messiânica. Nesse contexto aqui, irmãos, o pano novo e o vinho fresco representam o Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito alegre de Cristo. Os vestuários velhos e os odres velhos representam as formas restritivas que o pensamento judaico, o culto judaico, pregava. Preste atenção, irmãos, a vida cristã, a minha e a tua vida, não é meramente uma reforma, mas é uma vida nova. Cristo vai dizer para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Ele não falou que ele tinha que mudar de atitude. Ele disse: olha, Nicodemos, você tem que nascer de novo. A minha e a tua vida não é uma vida que nós vamos nos transformar. Não. A transformação é da mente, como diz Romanos 12. Mas ela só se transforma com um novo nascimento. A vida cristã não é uma mera reforma, é uma vida absolutamente nova. A vida cristã, irmãos, não é um remendo, uma estrutura velha. Você não vai remendar o cristianismo no seu eu antigo. Não. Você nasce novamente. Não é uma reforma de uma casa velha. Não é passar uma tinta, um verniz. Não é você tintar a religiosidade numa estrutura podre que nós tínhamos anteriormente. O Evangelho, irmãos, ele produz uma mudança radical. Lembre-se que eu disse a palavra arrependimento no grego é metanoia. É a mudança total, é um nascimento novo. A graça de Cristo, ela transforma, irmãos, ela é transformadora. Ela faz do pecador, ela faz da criatura um filho. Tudo se faz novo. A vida cristã, irmãos, ela não pode ser condicionada ou acondicionada numa estrutura antiga, arcaica.
Lembre-se, irmãos, aqui nós estamos falando dos fariseus, eles eram legalistas. O legalismo do fariseu era pesado. E Cristo compara o legalismo do fariseu, a religiosidade do fariseu como pano velho e como odre velho. E como odre velho, o legalismo pesado não podia suportar o Espírito Santo como vinho novo, que era a mensagem do reino dos céus. O Evangelho de Cristo, irmãos, ele não é para ser aprisionado em velhas e arcaicas estruturas. O Evangelho de Cristo ele não tem a ver com estruturas eclesiásticas ou religiosidade. Não. O vinho novo, irmãos, o Espírito Santo de Deus, da vida cristã, ele rompe essas barreiras de tradições religiosas. Ele rompe essas barreiras, trazendo a nós uma nova vida, uma vida com o coração de Cristo. O teólogo Tassi vai dizer que o vinho novo do perdão de Cristo não teria como ser conservado no odre do legalismo judaico. E para finalizar aqui, irmãos, esse texto ele nos mostra, irmãos, o quão é desafiador a palavra de Deus. À medida que nós vamos enfrentando, irmãos, novos desafios, à medida que nós vamos tendo essas mudanças estruturais, governamentais, mundiais, nós temos que nos retornar à palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que abra o nosso coração, que abra a nossa mente para compreender o que está acontecendo e aplicar a verdade no mundo em que vivemos. Lembremos nós que aprendemos aqui que nós somos sal, que nós somos luz. O sal ele entra para fazer diferença, a luz ela entra para fazer a diferença. Nós estamos no mundo e qual é a diferença que temos feito? Se eu e você formos hoje levados por Cristo, o que temos feito em nome do Evangelho? Então perceba, irmãos, tudo que aprendemos aqui. O Evangelho ele tem um poder de transformar a vida. O Evangelho ele transforma aqueles que são considerados piores. Não podemos, irmãos, colocar a forma, o formalismo acima da vida com Cristo. Nós temos que lembrar que Cristo ele é aquém de tudo isso. Religiosidade, tradicionalismo, Ele não quer. Ele quer misericórdia. Será que eu e você temos sido misericordioso? Será que eu e você temos pensado com o pensamento de Cristo? Onde há necessidade, há a graça de Cristo. Cristo é maravilhoso, meus irmãos. E é com esse estudo que nós terminamos hoje. Com o poder libertador do Evangelho. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir um hino. Logo após a oração, vamos orar primeiro, perdão. E logo após a oração, vamos ouvir um hino para a glória de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua participação hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça o rosto dele resplandecer sobre ti e te dê a paz. Não só agora, mas todos os dias da tua vida. Um forte abraço. Até a semana que vem. Vamos orar. Logo após, ouviremos o hino para a glória de Deus. Deus abençoe grandemente.
Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Misericordioso, Deus, estamos aqui na Tua presença, Pai, nesta tarde, te agradecendo por esta palavra maravilhosa, a qual o Senhor nos revelaste. Obrigado, Pai, pela dádiva e pela oportunidade de estarmos aprendendo mais de Ti. Deus, sabemos que sem Ti não somos nada. Sabemos que pelo poder libertador do Teu Evangelho, estamos aqui hoje. Sabemos, Pai, que não somos diferentes de Mateus ou de qualquer outro, mas pela Tua graça e pelo Teu amor, o Senhor tem aberto as portas para nós. A Tua graça irresistível, a Tua graça maravilhosa, abrindo a porta a nós que temos nos reconhecido como pecadores, que nós possamos a cada dia mais reconhecermos totalmente dependentes de Ti, para vivermos debaixo do Teu propósito, da Tua vontade. Deus Todo-Poderoso, abençoe a vida de cada um que está participando conosco nessa tarde. Aqueles que irão ouvir posteriormente nas plataformas digitais e nos veículos de comunicação. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai. Eu não preciso citar nomes. Eu não preciso, Pai, pedir, porque o Senhor conhece o coração e a necessidade de cada um. Que seja feita a Tua vontade. Abençoa-nos, Pai, nos dê graça. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém e amém.